Asteroide indica que ingredientes para a vida têm origem extraterrestre. Pesquisadores descobrem compostos orgânicos e minerais cruciais para a vida em amostras inéditas do asteroide Bennu. Pesquisadores detectaram compostos orgânicos e minerais necessários para a vida em amostras inéditas coletadas do asteroide Bennu, próximo à Terra, acrescentando evidências à ideia de que asteroides provavelmente trouxeram os elementos básicos da vida para nosso planeta no início de sua história. As amostras também estão fornecendo uma janela para entender que tipos de processos químicos e biológicos já estavam em andamento quando rochas espaciais ricocheteavam caoticamente durante os primeiros dias do Sistema Solar. Análises preliminares das amostras de rocha e poeira divulgadas no último ano mostraram que o asteroide continha água, além de carbono, nitrogênio e outra matéria orgânica, mas a composição química do material orgânico era largamente desconhecida. Agora, nova pesquisa revelou que o asteroide contém muitos dos blocos químicos fundamentais da vida, como aminoácidos e componentes encontrados no DNA, disse o Dr. Daniel P. Glavin, cientista sênior para retorno de amostras no Centro Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, Maryland. Isso é muito empolgante porque sugere que asteroides como o Bennu já atuaram como gigantescas fábricas químicas no espaço e podem ter também entregue os ingredientes brutos para a vida na Terra e outros corpos em nosso sistema solar, disse Glavin, autor principal de um estudo sobre as amostras publicado na quarta-feira 29, na revista Nature Astronomy. Adicionalmente, os autores de um artigo separado publicado na quarta-feira na revista Nature descobriram sais e minerais cruciais para a vida, incluindo alguns nunca vistos antes em amostras de asteroides, dentro das rochas de Bennu, além de destacar o papel que a água antiga desempenhou no asteroide. Estes dois artigos juntos caminham de mãos dadas para dizer que Bennu era um lugar muito mais interessante e complicado do que provavelmente lhe demos crédito mesmo há 6 meses, disse o Dr. Tim McCoy, coautor principal do estudo da Nature e curador de meteoritos no Museu Nacional de História Natural do Smithsonian. Os resultados de ambos os artigos, compartilhados na quarta-feira durante uma coletiva de imprensa da NASA, apresentam uma descoberta científica revolucionária, disse Nick Fox, administradora associada da Diretoria de Missão Científica da NASA, próximo à biologia terrestre. Bennu é uma rocha espacial rica em carbono conhecida como asteroide de pilha de escombros. Cientistas acreditam que Bennu foi uma vez parte de um asteroide pai maior que perdeu algumas peças devido a um impacto. Então essas peças despedaçadas se uniram, como uma pilha de escombros rochosos fracamente mantida junta pela gravidade. A amostra foi coletada de Bennu em outubro de 2020 por uma missão da NASA chamada OSIRIS-REx, ou Origins, Spectral Interpretation Resource, Identification and Security Regolith Explorer. Foi a primeira vez que os Estados Unidos enviaram uma nave espacial para pousar brevemente em um asteroide e coletar material. A nave espacial OSIRIS-REx então deixou cair uma cápsula quando passou pela Terra em setembro de 2023, enviando-a de paraquedas para o deserto de Utah. Uma equipe de pesquisadores trabalhou para recuperar cuidadosamente a cápsula e garantir que as amostras dentro permanecessem pristinas e completamente seladas contra qualquer atmosfera e ambiente da Terra que pudesse contaminar as rochas e poeira extraterrestres e potencialmente distorcer qualquer análise de suas propriedades. Os cientistas ficaram empolgados quando perceberam que a cápsula continha o dobro do material esperado, que totalizou cerca de 120 gramas. Ou aproximadamente o peso de uma barra de sabão. As amostras foram divididas e compartilhadas com pesquisadores ao redor do mundo. Glavin e sua equipe detectaram milhares de compostos moleculares orgânicos, incluindo 33 aminoácidos, nas amostras de Bennu que estudaram. Aminoácidos ou moléculas que se combinam para formar proteínas, são alguns dos blocos fundamentais da vida. Os pesquisadores encontraram 14 dos 20 aminoácidos que são usados na biologia para construir proteínas, e 19 aminoácidos não proteicos, muitos dos quais são raros ou inexistentes na biologia conhecida, disse Glavin. A equipe também detectou adenina, guanina, citosina, timina e uracila, todas as 5 nucleobases biológicas, ou componentes que formam o código genético no DNA e RNA. Essas moléculas orgânicas foram todas encontradas anteriormente em meteoritos, mas em contraste com meteoritos, as amostras de Bennu são pristinas e foram protegidas do aquecimento durante a entrada atmosférica e exposição à contaminação terrestre, disse Glavin.
Agora temos uma confiança muito maior de que esses blocos químicos fundamentais da vida são, de fato, de origem extraterrestre e formados no espaço, e não são contaminantes da Terra, afirma Glavin. Sua equipe também encontrou compostos ricos em nitrogênio e amônia nas amostras, sugerindo que Bennu era parte de um asteroide maior que se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos nas regiões frias e distantes do Sistema Solar. A amônia é essencial para muitos processos biológicos, disse Glavin. O gelo de amônia é mais estável quanto mais distante estiver de uma fonte de calor, como o Sol. Os pesquisadores acreditam que o gelo enriquecido com amônia derreteu dentro do grande corpo do asteroide Pi, estimado em mais de 100 km de diâmetro, criando um ambiente líquido dentro da rocha que permitiu a formação de moléculas orgânicas complexas, como os aminoácidos e nucleobases. Após estudar meteoritos por 35 anos, estes registram os primeiros meio bilhão de anos da história do nosso sistema solar que foram apagados pela tectônica de placas, vulcanismo e ciclo da água aqui na Terra, disse McCoy. Pensei que iríamos aprender sobre a história geológica mais antiga do nosso sistema solar. O que acabamos encontrando foi muita informação sobre a história biológica mais antiga do nosso sistema solar, o que é notável. Uma sopa de elementos. A equipe de McCoy, incluindo 66 pesquisadores em 4 continentes, encontrou o sal e minerais deixados para trás conforme a água em Bennu, ou seu asteroide Pi maior, evaporava. Os minerais incluem fosfatos de sódio, carbonatos, sulfatos, cloretos e fluoretos, alguns dos quais são necessários para a formação da vida. A equipe ficou surpresa ao encontrar o mineral trona, também conhecido como carbonato de sódio ou barrilha, que nunca foi observado diretamente em outro asteroide ou meteorito. Na Terra é usado em produtos de limpeza e fabricação de vidro. Os pesquisadores acreditam que bolsões ou veios de água fluíam sob a superfície do asteroide Pi de Bennu, que provavelmente era semelhante a uma grande bola de lama nos primeiros dias do Sistema Solar, disse McCoy. Rachaduras e fraturas no asteroide permitiram que a água evaporasse para a superfície, deixando para trás uma salmoura concentrada ou uma sopa de elementos. Essa salmoura concentrada, semelhante às crostas salinas de leitos de lagos secos na Terra, é onde sais e minerais poderiam se misturar e criar estruturas mais complexas, preparando o terreno para a formação de compostos orgânicos. Agora sabemos, a partir de Bennu, que os ingredientes brutos da vida estavam se combinando de maneiras realmente interessantes e complexas no corpo Pi de Bennu, disse McCoy. Descobrimos o próximo passo em um caminho para a vida. Mas não sabemos até onde esse ambiente poderia permitir que as coisas progredissem. As salmouras são de interesse para cientistas planetários porque poderiam ser ambientes que suportam a formação da vida. Também é possível que existam em outros mundos em nosso sistema solar, incluindo mundos oceânicos como a Lua gelada de Saturno, Encélado, que também contém carbonato de sódio, entregando potencial para a vida. A presença de água, minerais, sais e aminoácidos sugere que era possível que os blocos de construção da vida se juntassem de maneiras interessantes em Bennu, mas Glavin disse que mais pesquisas são necessárias para determinar como os compostos orgânicos se formaram e evoluíram na rocha espacial. Muitos dos minerais têm pequenos pedaços de água presos em suas estruturas cristalinas, então os pesquisadores podem ser capazes de aprender sobre como a composição da salmoura mudou ao longo do tempo, o que poderia fornecer clareza sobre o que aconteceu na água em evaporação, disse McCoy. Os aminoácidos têm quiralidade, significando que podem ser criados em 2 versões espelhadas como um par de mãos. Na Terra, a vida produz aminoácidos levógeros, então Glavin esperava ver isso refletido nas amostras de Bennu, mas contém uma mistura igual de ambos, sugerindo que os aminoácidos provavelmente começaram na Terra como ambos. Agora, Glavin e seus colegas se perguntam por que a vida na Terra virou à esquerda em vez de à direita. A combinação de material encontrado nas amostras sugere que os blocos químicos de construção da vida eram generalizados em todo o sistema solar, fornecendo fortes evidências de que os asteroides que bombardearam a Terra primitiva podem ter entregado água e material orgânico à sua superfície, observou Glavin. Mas essa teoria levanta a questão de se esse bombardeamento que trouxe a vida ocorreu com sucesso em algum outro planeta do sistema solar, disse McCoy. E há também o enigma de por que a vida não se formou dentro do próprio Bennu, dado que a maioria dos ingredientes básicos necessários estava presente, disse Glavin.
Talvez tenha sido porque simplesmente não houve tempo suficiente para realizar a química orgânica mais complexa necessária para a vida antes que os líquidos salgados evaporassem no corpo parental, disse Glavin. Futuras missões a outros corpos em nosso sistema solar serão fundamentais para buscar as respostas sobre como a vida começou na Terra e nossa busca por vida em outros lugares.